Olá, eu quero compartilhar a partir de hoje sobre um tema que vai ajudar você a entender melhor as Escrituras Sagradas, a ter uma visão um pouco mais profunda sobre alguns pontos das Escrituras que vai fazer toda a diferença em sua vida de fé. Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 2, primeiro versículo: procure apresentar-te como obreiro que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Paulo tinha um cuidado com Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, e o cuidado que ele tinha é que Timóteo fosse uma pessoa bem instruída, bem preparada para poder dar sequência ao ministério. Então ele diz a Timóteo: Timóteo, se prepare para que você se apresente com conteúdo, manejando bem a palavra da verdade. Então, para que a gente tenha esse conhecimento internalizado em nós, nós precisamos, a princípio, entender qual foi o plano de Deus em relação à criação do mundo. Deus tinha um propósito. Ao criar o mundo, o universo, ele tinha um propósito de que tudo o que ele fez glorificaria o nome dele, o Criador Supremo, o Deus Supremo e Eterno, que está acima de tudo, sobre tudo. E ele tem o controle de todas as coisas. Então, o propósito dele era fazer com que toda a criatura glorificasse o seu nome. Por alguns motivos em que a história nos relata, quando nós começamos a observar as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que não havia dois reinos no projeto que Deus instituiu. Então surge um outro reino, e esse outro reino, ele faz frente ao reino de Deus. Tá, do que eu estou falando? É importante a gente entender essa afirmação. Vamos lá. Quando Deus criou todo o universo antes de criar o ser humano, ele criou os anjos, ele criou os serafins, os querubins, os arcanjos e os anjos. Então, entre essas criaturas espirituais e celestiais, estava ali um que Deus tinha dado a ele um refulgor magnífico. Ele tinha uma luz muito forte. Ele tinha um trabalho em que o dignificava. Ele trazia a glória de todos os seres criados, de todo o universo, e apresentava a Deus. De quem estou falando? Estou falando de um anjo de luz. Um anjo por nome de Lúcifer. Anjo de luz. Ele tinha um trabalho que fora confiado a ele. Agora, na criação dos anjos, assim como dos homens, Deus deu um direito chamado livre-arbítrio.
que você tem esse direito. Eu tenho. Os anjos também. Porque Deus, com toda a sua grandeza, ele não fez nada robotizado, mas ele criou tudo para que voluntariamente pudesse apresentar ao Criador o louvor, a glória e a honra, porque ele é o único digno de receber todo o louvor, toda a glória e toda a honra. Então começa aqui uma jornada histórica em que nós vamos trilhar para conhecer as Escrituras Sagradas. Há uma batalha a ser vencida a cada momento. Há uma luta no nosso dia a dia. Há uma peleja. Mas só que tem um porém. Deus está no controle de tudo. Ele tem todo o poder. Ele conhece todas as coisas. E ele está em todo lugar. Eu acabei de citar para vocês 3 atributos inerentes ao único Deus. Ninguém mais tem esses atributos, que é onisciência, onipotência e onipresença. Oni quer dizer está em todo, ou tem todo. Então, onisciência, ele tem todo o saber, todo o conhecimento. Ele é a própria fonte do saber. Onipresença, ele está em todo lugar. A sua presença preenche o universo e, ao mesmo tempo, cabe dentro do seu coração. E onipotência, ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, em cada nome que nós temos conhecimento, conforme a Bíblia nos faz saber, nós vemos um Deus agindo. Por exemplo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, porque El quer dizer Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. Nós temos também Jeová Jireh. Jeová quer dizer Senhor. Jireh, Senhor da providência. Então nós percebemos assim que cada palavra que se trata como nome de Deus, a gente não consegue ter essa noção se tivermos uma mente fechada para isso. Por exemplo, eu tenho um nome, você tem um nome. E aonde você chegar, não importa o que você estiver fazendo, o teu nome é esse. Mas quando se trata de Deus, o nome dele revela a ação que ele faz, que ele pode fazer e que ele faz. Então, Deus, ele não tem um nome próprio como você e eu tem. Ele tem um nome que revela a sua grandeza. El Shaddai, o Todo-Poderoso, está presente aqui, porque ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele revela aos seus servos quando há um interesse no coração de buscar esse saber. Então, Paulo falou para Timóteo que era importante que ele buscasse esse saber, se preparasse, se munisse de conhecimento, para poder manejar, para poder detalhar a sua palavra divina,
de uma maneira que as pessoas pudessem entender. Então, maneje bem a palavra. E é isso que Deus tem para você. Então, primeiro ponto, se faz necessário entender a palavra do Senhor para que você tenha uma visão ampla. Ok? Queremos, nesse estudo, falar um pouco sobre a divisão que a Bíblia vai revelando à medida que Deus vai criando coisas para facilitar ao homem um caminho de retorno, de volta a Ele. Porque quando houve essa divisão do reino, Deus continua como Deus supremo, mas aquele que era anjo de luz passou a ser príncipe das trevas. Ele levou consigo uma terça parte, um terço da quantidade de anjos. Isso quer dizer que por mais que o mal queira se mostrar forte para combater, agir contra a tua vida, ele não tem esse poder. Porque o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele ficou ainda com seu trono fortalecido com 2/3. E isso quer dizer, para cada mal que se levante, para cada demônio que se levante contra a tua vida, Deus tem 2 anjos poderosos para garantir a tua vitória. Aleluia. Que você possa debruçar diante do ensino das Escrituras, da Palavra de Deus e receba a fé divina que é promovida pelo ouvir a palavra, pelo receber a palavra. Deus quer fazer muito em favor da sua vida. Ok?